Não sabemos o que é igreja. Você sabe exatamente o que é igreja? Igreja não é templo, não é sinagoga, não é mesquita, não é santuário onde os fiéis se reúnem para cultuar a Deus. Igreja é gente e não lugar. É a assembleia de pecadores perdoados, de incrédulos que se tornam crentes, de pessoas espiritualmente mortas que são espiritualmente ressuscitadas, de apáticos que passam a ter sede do Deus vivo, de soberbos que se tornam humildes, de desgarrados que voltam ao aprisco. Igreja é mistura de raças diferentes, distâncias diferentes, línguas diferentes, cores diferentes, nacionalidades diferentes, culturas diferentes, níveis diferentes, temperamentos diferentes. A única coisa não diferente na igreja é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é igreja ocidental, nem igreja oriental, não é igreja católica romana, nem igreja protestante, não é igreja tradicional, nem igreja pentecostal, não é igreja liberal, nem igreja conservadora, não é igreja fundamentalista, nem igreja evangelical. A igreja não é igreja adventista, ou igreja anglicana, igreja Assembleia de Deus, ou igreja batista, ou igreja congregacional, ou igreja Deus e Amor, igreja episcopal, igreja Holiness, ou igreja luterana, igreja maranata, igreja menonita, igreja metodista, igreja morávia, igreja nazarena, igreja presbiteriana, igreja quadrangular, igreja reformada, igreja renascer em Cristo, nem igreja com nome que às vezes é muito esquisito aos nossos ouvidos. A igreja é católica universal, mas não é romana. É universal católica, mas não é a universal do reino de Deus. Ela é de Jesus Cristo, mas não é dos santos dos últimos dias, porque a universal não é a igreja armênia, a igreja búlgara, a igreja copta, a igreja etíope, igreja grega, igreja russa, nem a igreja sérvia, porque é de Jesus Cristo. Ela não é de Simão Pedro, não é de Miguel Ceruliano, não é de Martinho Lutero, não é de Simão Kimbargu, não é de São Myung Moon e não é do Paul Yong-Chu. Em todo o mundo e em toda a história, a única pessoa que se pode chamar de minha a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele declarou a Cefas: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Não há nada mais inescrutável e fantástico do que a igreja de Jesus Cristo. Ela é o mais antigo, o mais universal e o mais indiscriminatório, o mais inexpugnável e o mais misterioso de todos os agrupamentos. Dela fazem parte os que ainda vivem, ou seja, os que são igreja militante e os que já se foram, que são conhecidos como igreja triunfante. Seus membros estão entrelaçados, mesmo que por enquanto não se conheçam plenamente. Todos igualmente são concidadãos dos santos, Efésios 2,19, são co-herdeiros com Cristo, Efésios 3,6, são coparticipantes das promessas, Efésios 3,6. Eles são nada menos e nada mais do que a família de Deus, conforme está escrito em Efésios 2,19 e Efésios 3, verso 15. Ali ninguém é corpo estranho. Ninguém é estrangeiro, ninguém é de fora. É por isso que na consumação do século, diz a palavra em Apocalipse 21, verso 3, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, verso 3. Leia na sua Bíblia. A igreja de Jesus também é chamada igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 3, ela é o rebanho de Deus em 1 Pedro capítulo 5, ela também é o corpo de Cristo em 1 Coríntios capítulo 12, ela é a noiva de Cristo, Apocalipse 21, e ela tem o Senhor Jesus como esposo, Apocalipse 21, verso 9. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, está escrito em Colossenses isso. Ele é o pastor da igreja, Hebreus capítulo 13. Jesus Cristo, ele é o tudo da igreja. A tradicional diferença entre a igreja visível e a igreja invisível não significa exatamente a existência de duas igrejas. A igreja é uma só, como diz Efésios capítulo 4, verso 4. A igreja invisível é aquela que reúne o número total de redimidos
incluindo os mortos, os vivos e os que ainda hão de nascer e de se converter. Eventualmente, podem incluir pecadores arrependidos que nunca frequentaram um templo cristão e nem foram batizados. Somente Deus sabe quantos e quais são. O Senhor conhece os que lhe pertencem, diz a 2 Timóteo 2,19, a palavra de Deus. A igreja visível é aquela que reúne não só os redimidos, mas também os não redimidos, muito embora passem pelo batismo, muito embora se pareçam cristãos, se declarem cristãos e possam galgar até posições de liderança, é a igreja composta de trigo e de joio, de verdadeiros crentes e de pseudos crentes. Dentro da igreja visível está a igreja invisível. Eu vou repetir aqui para você. Dentro da igreja visível está a igreja invisível. Mas dentro da igreja invisível nunca está toda a igreja visível. A igreja é de Jesus e ela é uma só, porém ela é conhecida imperfeitamente na terra e perfeitamente no céu. É o que nos diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que você medite nisso, que você seja cada dia mais abençoado, abençoada, que o Senhor te prospere cada vez mais em nome de Jesus e seja contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde muito, em nome de Jesus. Amém.